Oi, agora sim. Oi, agora sim. Tudo bem, Mari? Tudo certo contigo? Tudo bem também. Pessoal que está assistindo a live, por favor, dá um feedback aí se o som tá bom, se vocês conseguem nos ouvir. Se não estamos travadas, porque minha internet hoje é domingo, acho que ela não está acostumada. Aí Ah, ela deu uma travadinha. Eu tive que reinstalar o meu Instagram antes de usar. Bem na hora que eu fui colocar a live, aham. ele simplesmente sumiu a opção de a live. Meu Deus. Meu Deus. Então foi. Aí, Ai, acontece. acontece. Mas ainda bem que a minha convidada, muito paciente, entende das questões neurais aqui, então ela sabe que acontecem essas coisas. É isso aí, tem que estar relaxado, tem que estar tranquilo. Ainda mais no domingo à noite. Exatamente. Ai, que bom que dá para ouvir a gente. Mari, o pessoal aqui provavelmente não te conhece, não faz muita ideia do que é neuroarquitetura, até eu confesso que fiquei curiosa para saber do que se trata. Então, te apresenta, fala um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre como ele ajuda as pessoas, enfim. Fala aí o que tu achar necessário. Então, o meu nome é Mariana Merding, eu sou arquiteta. Eu trabalho com neuroarquitetura. Neuroarquitetura, para explicar assim, num geral, para as pessoas entenderem, ela estuda como que o ambiente ele impacta o ser humano fisiologicamente e o seu comportamento e psicologicamente. A gente estuda assim todas as, porque o ambiente na verdade é um conjunto de fatores, né? Ambiente são cores, são formas, são os objetos que estão dentro do ambiente. E a neuroarquitetura, então, ela vem estudar como é que o corpo reage a isso, né? Então, assim, quando a gente entra no ambiente, a gente tem uma noção já que o ambiente dá alguns sentimentos, né? Tu sabe quando tu entra no ambiente, tu se sente mal, ou se sente bem. Então, a neuroarquitetura, ela vem para estudar se realmente isso de fato acontece. Tipo, se a tua frequência cardíaca, por exemplo, aumenta num ambiente que tu se sente inseguro, por exemplo, se o teu cérebro ele dá alguma reação de acordo com o ambiente por algum motivo. Então, ele realmente quer procurar todas essas respostas fisiológicas e comprovar que, de fato, o ambiente ele transforma a vida das pessoas e ele afeta, né? Isso até então, assim, tipo, que nem nós arquitetos, a gente trabalha com sempre intuitivamente, né? Então, assim, a gente sempre achou que determinadas soluções e projetos fariam bem para as pessoas, né? Por exemplo, assim, atingiriam o objetivo da pessoa, de, por exemplo, de relaxar, ou então, né, num quarto, por exemplo. Mas a neuroarquitetura, então, ela veio para, de fato, definir se as estratégias e projetos que estão ali dentro estão, de fato, causando relaxamento na pessoa, assim, de maneira inconsciente, assim, que o corpo dela esteja respondendo sobre isso. Então, Nossa, que demais. a neuroarquitetura, ela vem para comprovar as coisas. São, assim, estudos que tá no comecinho, tem muito caminho a se percorrer, mas daí a gente vai vendo já que ao longo do tempo a gente já vai tendo algumas comprovações, assim, principalmente do contato com as pessoas, com a natureza, trazer a natureza para dentro dos lugares, a Adoro. iluminação e várias coisas que a gente vai podendo, várias variáveis que tem no ambiente que a gente vai podendo trabalhar e vamos comprovando ao longo do tempo, mas é super complexo, assim, né? Esses estudos, assim, dá muito pano para manga, mas basicamente é isso que a neuroarquitetura estuda. E eu trabalho, Nossa, então, demais. eu comecei a estudar neuroarquitetura no fim da minha pós-graduação, que eu fiz uma pós em construção civil, gestão, tecnologia e sustentabilidade na Unicinos. E o meu artigo final, então, eu queria comprovar como que o ambiente ele estava impactando as pessoas, sabe? Então, eu peguei um projeto corporativo, na verdade, e eu queria entender se aquelas estratégias e projetos, se é um projeto que não fui eu que fiz, é um projeto de um outro escritório de arquitetura que fez, se esse projeto ele estava realmente trazendo bem-estar para as pessoas, né? Então eu queria, tipo, digamos, comprovar isso. E daí eu trouxe, então, princípios da neuroarquitetura, daí que eu conhecia a neuroarquitetura, né? A neuroarquitetura, ela, na verdade, ela é um apelido. O nome certo é neurociência aplicada à arquitetura. Então, é estudar a neurociência para comprovar a relação arquitetura, com a arquitetura e pessoa, né? Ambiente e pessoa. Então, basicamente, é isso. Daí eu
Entrei nesse mundo no final da minha pós-graduação, já faz aí alguns, foi em 2018, em 19, e daí desde lá eu tenho estudado bastante isso e desenvolvendo mais projetos ao redor disso, desenvolvendo também, ensinando neuroarquitetura, né, para as pessoas e mostrando assim, a importância disso, que é um assunto relativamente novo, né? Nossa, é muito importante. Eu sou uma pessoa que o ambiente faz toda a diferença para mim, assim, demais. Eu sei que faz. Não sei o que que cada coisa, mas com certeza modifica demais, assim. E quando a gente fala sobre o assunto que nós vamos falar, né, que é o sono, às vezes a gente já vai acostumando com certas coisas, com um ruído que existe. Ah, mas eu já estou acostumado. Uma luz, o stand-by. Eu sou uma pessoa que precisa de muito escuro para dormir e silêncio. Me incomoda muito. Tenho os meus sentidos um pouco aguçados, então as coisas me incomodam. Mas tem pessoas, eu vejo gente que dorme com a TV ligada, que não se importa com o stand-by da televisão, me incomoda. Eu também sou. É assim, gosto muito desse ambiente. E eu sei da importância que isso tem. E muitas pessoas ignoram o fato, usam, né, a questão de que, ah, não, mas eu acostumei, eu durmo igual, mas não fazem ideia dessa questão do neuro. O quanto isso lá no nosso inconsciente faz diferença, e o sono é aquilo que nos revigora. Ele faz muita diferença em todos os processos da nossa vida. Por isso eu achei muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque meu namorado dizendo que eu durmo na Batcaverna, e é bem assim. Ah, eu sou assim também. Mas Porque a gente precisa de fato descansar e o nosso cérebro ele recebe estímulo o tempo inteiro, independente de eu estar dormindo ou não. E aí eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa relação, o que que hoje os teus estudos, porque mesmo que a neuroarquitetura seja nova, a gente já vem falando sobre isso, né, de que esses fatores ambientais influenciam em tudo, mas a qualidade do sono é fundamental para tudo que a gente quer na vida. Seja emagrecer, seja hipertrofiar, né? Falando aqui da minha área, que eu trabalho mais com essa questão do corpo, mas para ser mais produtivo, para conseguir basicamente tudo. tá Estudar. tudo relacionado. Tá tudo relacionado, é bem isso. Tu comentou ali, por exemplo, da questão de ruído, né? Não, as pessoas têm mania, né? Tem essa percepção de dizer, ah, eu já me acostumei e tal, mas ruído é uma primeira coisa que a gente diz, ninguém acostuma com ruído. Não existe acostumar com ruído, né? Tipo, o corpo humano não acostuma. É aquela coisa, sabe quando, por exemplo, tu tá num ambiente, tem algum barulho que tu tá te perturbando, pessoas mais sensíveis ficam com isso, com essa sensação de estar perturbando alguma coisa e nem sabe o que que é. E daí, por exemplo, desligam o ar-condicionado, desligam o equipamento e dá aquela paz, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque isso, de alguma forma, tu tá ali tentando produzir e tu não sabe o que tá te estressando, e quando vê, é uma coisa assim, é um agente que é, na verdade, do ambiente, que não é do teu dia a dia, enfim, do teu estresse diário, assim, do trabalho, por exemplo, e que tá te perturbando, que tá te aumentando o teu nível de estresse desnecessariamente, que é uma coisa que tu poderia rever com a própria arquitetura, né? E daí, indo então para o lado do sono, né, que é o que a gente veio conversar aqui, também, essas questões assim de TV ligada, de iluminação é super importante. Também a gente tem muitos relatos das pessoas que, eu acostumo, eu sempre fui assim, nunca deu nada, sabe? E daí, às vezes, assim, primeiro que a gente tem que ver a qualidade do sono dessa. A pessoa pode dormir, mas e qual é a qualidade do sono que ela está tendo, né? Ela tá atingindo todos os níveis de sono que precisam ter, né? Isso tudo vai do ambiente estar de acordo com esse. Para atingir esse estado, sabe? De relaxamento profundo e tal. Mas uma coisa que, por exemplo, que todas as pessoas sofrem, nós como seres humanos a gente sofre, é a partir do ciclo circadiano, né? Tudo vem a partir do ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É, digamos que as 24 horas, né? Aquela rotação que a gente tem de sol, de iluminação em 24 horas. O nosso corpo, para ele funcionar legal, a gente precisa que esse ciclo circadiano ele funcione de maneira adequada. Então, o que acontece? Quando está ficando dia, o nosso corpo, pela luz, o nosso corpo entende que está ficando dia e que precisa começar a produzir cortisol
para ficar ativo durante o dia e, enfim, fazer suas atividades e ficar ativo. Quando vai baixando essa luz e vai ficando noite, a gente começa a produção, então, de melatonina. O nível de cortisol abaixa e daí a gente começa a elevar o nível de melatonina, que é justamente o hormônio que vai começar a nos relaxar e nos fazer dormir. Mas o que acontece? Com a evolução da espécie, a gente criou ambientes, a gente está dentro de lugares que tem luz artificial, então a gente quebra esse ciclo. Então a gente não vai começar ali por umas 6 horas da tarde, por exemplo, aqui no sul, começa a baixar a luz, a gente entra no dia a dia. Chegamos em casa depois do trabalho, a gente entra em casa, liga todas as luzes. E essa iluminação artificial, ela já é o suficiente para bloquear parte dessa produção de melatonina que a gente já deveria estar começando a produzir para daqui a pouco começar a relaxar e dormir. Então, essa quebra que a gente tem com a iluminação artificial é um elemento de arquitetura que a gente pode revisar, né? É óbvio que a gente não vai, assim, agora... Viver no escuro de noite. Exatamente, claro que não. Mas existem alguns fatores, por exemplo, assim, que não é só a quantidade de luz, a luminosidade. Tem também questões da cor da luz, tá? De temperatura de cor. Então, as luzes ao longo do dia, a luz não é sempre a mesma. A gente vê que quando vai baixando o sol, vai ficando aquela cor dourada, né? Então, toda essa mudança de cor de luz, a gente também percebe no nosso corpo. E isso que também vai fazendo os nossos níveis hormonais lá atingirem o relaxamento, por exemplo, quando a gente está baixando a iluminação e quer relaxar. O cortisol isso aí. E daí o que acontece? Essa luz mais amarelada, ela é uma luz, então, que já começa a atender ao relaxamento. Então, o que a gente pede, por exemplo, em lugares que a gente quer ter relaxamento como o quarto, a gente pode usar a luz artificial amarela, que tem temperatura de cor, que daí, digamos, falando mais tecnicamente, que tem temperatura de cor de 3000 K para baixo, que são as luzes mais amareladas, que no mercado a gente encontra como luz quente, né? Quando tu vai comprar lá uma lâmpada de LED, por exemplo, vai dizer lá luz quente. Essa é a iluminação que a gente tem que procurar para colocar em ambientes que tu quer relaxar, que tu quer promover o relaxamento, né? Legal. Tipo a minha, eu tenho uma luz aqui na lateral que ela é meio para não ficar tão branca, porque eu tenho uma luz branca aqui do ring light, eu tenho uma outra amarelinha aqui. Então, só para quem está assistindo ver, ó, eu posso diminuir, ó, a luz, né? Muda já, e eu posso deixar ela um pouco mais intensa. Já dá para perceber assim visualmente a diferença que faz. É bom que já dá um bronze ou amarelo, já deixa de mais bonito. Pra tirar foto é melhor já. Tem tudo isso, sabe? Que até para camarim, luz de camarim, para maquiagem, tudo isso muda bastante de acordo com a temperatura de cor da luz. E daí, isso também, são estratégias, por exemplo, dentro da arquitetura, tu pode pensar em luzes indiretas, quando daqui a pouco tu não precisa de noite estar com todas as luzes ligadas, tu já deixa uma luz mais indireta, aquele clima mais ameno, e tudo isso vai também te avisando para o teu corpo que tá na hora de tu relaxar. E isso é um dos grandes problemas dos eletrônicos, que é a TV, celular, tablet, que a luz que eles emitem é uma luz azul, a luz branca azul, né? Então, essa luz, ela é muito estimulante. Ela é a luz, assim, para tu ficar desperto, sabe? Então, por isso que é tão importante. Na verdade, assim, eu não gosto de TV no quarto e eu sempre aviso, né, meus clientes. É óbvio que vai chegar um momento que vai partir da personalidade da pessoa e, enfim, o que ela vai definir. Mas eu sempre aviso que não é legal ter TV no quarto por essas situações de ficar vendo TV até tarde. E isso atrapalha, sim, a tua produção de melatonina, as chances de ter insônia, tu fica muito... A gente vê que quando tu começa a mexer muito no celular antes de dormir, tu fica desperto, tu fica dentro daquilo ali. E parte disso é por causa dessa iluminação que tu tá absorvendo ali, que tá dizendo que não é pra tu relaxar. Todo esse e a questão...
Pode falar. Não, eu até ia comentar dessa questão das telas, que a gente fez há umas 2 semanas, fiz a live com a Gabi sobre o ritual noturno, e ela falou da questão das telas. E aí eu vejo que tem duas questões. Tem a Uhum. questão da tela, da iluminação, do estímulo visual disso, e tem o estímulo cerebral, do que tu tá assistindo, do que tu tá ouvindo, né? Tem o auditivo também. Então, tudo isso, porque, por exemplo, se eu começar a olhar coisa que me dê ideia para trabalhar, guria de Deus, eu não durmo. E aí, então, Exato. assim, é o estímulo da luz, que tu já ficou com aquele, né, Uhum. negócio no olho, e aí tu tá com teu cérebro a mil, aí tu não dorme mesmo, ou que dorme muito mal. Todo domingo, meu cérebro é aquela coisa assim, ó, se eu continuar estimulando. Exatamente, é bem isso. Tem também muito que se fala para as crianças, né, que estão nessa geração com muita tela, sabe? Que ainda a previsão para, porque agora a gente está começando a pegar umas gerações que cresceram mais com a telas, né? Então a previsão de que essas crianças sejam afetadas de alguma maneira é grande, assim, de ter alguns. Eu não sei, eu não vou. Alguns distúrbios até de ansiedade, enfim, relacionados a isso, sabe? Mas, enfim, isso também é outro papo. Dá várias lives disso. Mas, assim, Importante. essa questão da iluminação, eu acho que é o ponto essencial, assim, da parte de pra tu ter um bom sono, sabe? Tem também, por exemplo, assim, questões, digamos, as janelas, né? Que daí tu pode. Daí a iluminação que vem externa, né? De tu barrar também a iluminação externa. Daqui a pouco, se tu tem uma janela que não tem persiana, ou, enfim, ela é meio vazada, é legal investir em cortinas blackout, ou então, né, aquelas persianas que, né, enfim, que bloqueiam realmente a iluminação externa. Se tu tem esse problema. Eu aqui, por exemplo, na minha casa, o prédio vizinho é muito próximo, tem muita luz e a gente tem tipo veneziana, sabe? Então eu tive que colocar a cortina blackout porque era muito ruim de dormir com aquela iluminação, assim. E aquilo que tu falou também dos equipamentos em stand-by, isso daí eu também me incomoda esse tipo de coisa. Assim, eu preciso que esteja tudo assim no breu. E na verdade, é o ideal, assim, para a gente conseguir dormir melhor essa parte da iluminação, né? E uma dúvida agora que eu fiquei pensando sobre essa questão da luz, porque eu tenho várias profissionais da saúde que tenho alunas e tenho algumas que eu sei que me seguem aqui, e eu penso e me pergunto muito sobre a questão de quem trabalha em plantão, porque Sim, tem esse ciclo totalmente alterado. Então, essa pessoa, vamos dizer, ela fez um plantão de madrugada, se ela chegar em casa e conseguir escurecer tudo, deixar ali um silêncio, ela consegue ter essa qualidade de sono mais próxima, pelo menos, como se fosse à noite. Isso poderia ajudá-la, vamos dizer assim. exatamente, com certeza. Isso é bem importante, porque a gente não tem como fugir exatamente, né? A gente entende que tem essas pessoas que têm empregos noturnos e não tem como tu fugir disso, e é exatamente isso que tu falou. Daí vem mais ainda essa questão de tirar a iluminação externa, né? De portas bem vedadas, de janelas com blackout, para justamente essa pessoa, apesar de não estar dormindo de noite, ela ter o máximo de sensação de escuridão. Isso com certeza vai melhorar a qualidade de sono para essa pessoa. E Ah, bem também, bacana. e daí também tem as questões de acústica, né? Então, para a gente ter o menor nível de ruído possível, tem que cuidar muito com equipamentos que ficam ligados, se tu dorme próximo a computador, que às vezes não desliga, daí tu sente que tem aquele motorzinho rodando, sabe? Então tem que ficar bem atento a esses equipamentos, né? E também ter boa vedação, por exemplo, se o teu quarto ele é próximo a avenidas, locais que tem barulho. É legal também investir em esquadrias que tu tenha uma boa vedação acústica, então, né? E isso é bem complexo também, Vidro mas duplo. vidro duplo, aí daí no mercado tem várias opções, assim. Não vou te dizer que resolve 100% se tu tem realmente quase uma banda tocando lá fora, mas ajuda Entendo. bastante, né?
E isso é importante também ver e dar atenção para ruídos, porque ruídos é bem aquela coisa, às vezes a gente meio que acostuma, mas também não consegue entender o que está perturbando e pode ser isso também, sabe? Tem que ficar atento a essas questões aí também. É, e Ah, nesse período é bem complicado, né? Aqui em casa, guria de Deus, é sempre uma briga. Eu sou muito auditiva. Na verdade, eu uhum, sou tudo. Então, assim, meu namorado às vezes deixa o computador ligado de por que não desligou? Ah, porque eu vou usar. E aí eu fico com aqueles até de uhum. dia no meu ouvido. Ventilador, ar-condicionado, eu não sinto calor, eu tô sentindo. Não tenho o que fazer, porque os equipamentos fazem barulho, né? Exato. Então, e isso não tem como colocar o ar-condicionado lá de fora, porque não vai funcionar. Não. Então, nessa época de verão, tu teria alguma sugestão? Não existe, né? É, tem ares, tem splits, eu não sei qual é o tipo do teu ar. Tem os ar que é o ar de parede mesmo, aqueles mais antigos, né? Que Faz. tu que aqueles fazem barulhão mesmo, aquele não tem muito como fugir, assim, e até da própria vedação dele mesmo na parede, sabe? Tem uns splits hoje em dia que eles têm o modo silencioso, que daí não fica 100%, mas tu vê que diminui, que ele fica meio que num padrãozinho, assim, um pouco mais, como se ele ficasse funcionando mais no mínimo, sabe? Não deixar aquela ventilação rodando muito forte, sabe? Então, tudo isso são situações para irem diminuindo o máximo. A gente entende que o essencial, o ideal não existe, não tem como, porque a gente tem que É, ficar na nossa realidade, mas podendo ter essas opções, assim, de, por exemplo, reduzir a rotação dele, tudo isso já ajuda bastante. o nosso quase não faz barulho, o ar, né? É bem pouquinho mesmo. E até isso que tu falou do ambiente, só uma curiosidade. Eu tenho uma aluna que ela é plantonista na UTI. Uhum. E aqui no Ernesto, né? Na verdade, ela é plantonista em Vadas, mas esse estudo ela fez no Ernesto. E ano passado ela fez o estudo o TCC dela de residência, Uhum. exatamente sobre essa questão do ruído para pacientes, até mesmo da UTI, mesmo os em coma e tudo mais, com tampões, sabe aqueles Uhum. borrachinha assim que tu põe. Ela Sim. comprou, né, os equipamentos e fez um teste para avaliar a qualidade do sono, porque ambiente hospitalar é barulhento, né? As pessoas têm que estar circulando, falando, os quartos muitas vezes são divididos. E o estudo dela teve um resultado tão bom, tão positivo para a melhora da qualidade do sono, inclusive de recuperação dos pacientes, que eles adotaram isso no hospital Uhum. porque Legal. perceberam que fazia diferença. Bem legal, assim, foi premiado o trabalho dela e tal, bem Ai, interessante. show. Depois me manda o nome dela que eu quero ver. Não Vou, é. vou E aí, mandar. em últimos casos, também tu pode fazer exatamente isso, usar esses protetores auriculares que vão também te ajudar. É um pouco mais incômodo, mas assim, é uma opção também, né? Que até, Eu digamos, uso. não tem como mudar todo o ambiente também, né? Existe Tapa também. ouvir, tapa a orelha, tapa o ouvido, tapa tudo. É, Dorme de burca, faz. isso É, aí. quem não tem como resolver, às vezes está viajando, por exemplo, quando vou para casa dos meus pais, a janela do meu quarto lá é branca e é veneziana e a cortina Uhum. não é blackout. Se eu não levar meu tapa-olhos, eu acordo, tipo, o dia amanheceu, eu já tô acordando, ou durmo com um travesseiro na cabeça, tem que levar. E a gente se conhecer e saber da importância disso facilita, porque daí, por exemplo, o protetor auricular, eu carrego o meu para tudo que é lugar. E o tapa-olho, se eu vou dormir num lugar, eu já levo para garantir, porque para mim é importante, eu sei da importância e eu percebo muito. Mas que nem eu falei, tem gente que não sente. E é importante, às vezes, até testar, né? Ah, eu não dou bola, não percebo. Mas se tu começar a fazer, tu vai perceber que o descanso é diferente. Exatamente, no momento que tu muda, daí tu vê o quanto aquilo estava sendo importante para ti, né? E é bem isso que tu falou. Eu também tenho isso na casa da minha mãe também tem essas venezianas, eu não consigo dormir. Eu também, eu durmo com um tapa-olhozinho lá, que é incrível a diferença de qualidade de sono que dá, sabe? E também isso também depende bastante da hora que tu acorda, né? E se tu não quer, porque e da hora que amanhece, dependendo do lugar que tu tá, né? Se tu não quer levantar, sei lá, 5 da manhã, né? Pode dormir até as 8, sei lá. E daí tu pode ir usando dessas artifícios, né? Dessas artimanhas aí.
E tem também algumas questões, assim, que eu até tinha anotado aqui para conversar, que é a questão de ergonomia da tua cama mesmo, assim, de ter colchão adequado, travesseiro adequado, e isso vai ser muito pessoal, assim, não tem como dizer qual que é melhor, qual que é pior, né? Mas que estejam realmente adequados e que se invista nisso, a gente. Cama é uma coisa que não é barato, né? Mas tu passa muito tempo ali e vale muito da qualidade do teu sono, né? Então, isso também é importante, assim, principalmente altura de travesseiro, tudo isso, é bom para tu ver a questão de coluna e pescoço cervical também. É importante estar atento a esses detalhes, assim, que tudo isso vai facilitar a tua qualidade de sono. E é aquela coisa, Mas né? tudo isso entra, assim, te interrompi, agora eu fiquei curiosa. Tudo isso entra nessa questão da arquitetura ou não? É só assim, porque são coisas importantes que tu tá alertando. São coisas a mais, assim, sabe? A ergonomia de móveis entra, sabe? Sim, que legal. Mas porque nem, por exemplo, em questão de escritórios, de tu ter lá no teu home office a altura do monitor certinha, para que posicionada de uma maneira que não dê reflexo, que fique também a tua coluna alinhada de acordo, né, com o que tem que ser, tudo isso entra. Porque daí entra na parte de Bacana. móveis, entra, digamos, na parte de interiores, né? A Sim, arquitetura, a neuroarquitetura em si, ela abrange desde o micro, da parte de imóveis, até a parte urbana, até, né, enfim, como é que as pessoas se relacionam com a cidade, as definições de projetos urbanos para a tua saúde, ter ciclovias, por exemplo, influencia para pessoas se movimentarem. Assim, é uma infinidade, é uma loucura de coisas que tem que tu pode projetar em explorar. escalas e tu vai ver que em todas as escalas, tu tem relação ambiente-pessoa. Não existe pessoa fora de ambiente. Mesmo que o É ambiente seja verdade. natural, a pessoa está sempre em contato com algum ambiente. Então é isso que só que as pessoas não percebem a importância disso. Elas estão simplesmente, mas acabam não percebendo a importância, né, disso. E é isso que a neuroarquitetura vem mostrar, assim. E eu falo isso muito para as minhas alunas, porque assim, o método que eu trabalho, né, o método principal, ele é um método postural e respiratório, então é muito conexão, corpo e mente, é uma coisa relaxada, não é uma coisa com música agitada, né? Então eu sempre Uhum. digo para elas, gurias, se vocês puderem escolher um ambiente mais tranquilo, calmo, que vocês consigam, 30 minutinhos, que vocês consigam estar ali conscientes, quando vocês forem fazer os 5 minutinhos, estar conectadas com vocês. Eu até falei para elas, até no dia da live da rotina noturna, eu falei, fazer esse momento, de repente à noite, tu parar, respirar ali na tranquilidade, não fazer aquilo na correria, porque tudo isso influencia, Uhum. né? O próprio exercício é melhor executado quando tu tá num ambiente adequado para ele, né? A academia às vezes estimula mais tu fazer uma coisa assim que é mais conexão, corpo e mente, respiração, pensar e tal, num ambiente mais que tu consiga te concentrar, mais calmo, enfim. E muitas vezes a Exato. gente ignora essas coisas, faz tudo correndo e não faz nada, ou não percebe. Exatamente, é tudo uma questão, como tu disse, de concentração. Se a gente está exposto a um ambiente que tem muito estímulo, e muito estímulo é barulho, é pessoas passando, é muito movimento, o nosso corpo, mesmo que tu esteja tentando focar para dentro, é óbvio que quem pratica, por exemplo, uma meditação avançada consegue fazer, mas a gente é natural do ser humano estar atento a tudo aquilo, né? Ele precisa saber o que está acontecendo ao redor dele para ele ficar em estado de alerta ou relaxar. Isso é uma das coisas que a gente fala também dentro da neuroarquitetura, né? Quando o corpo ele sabe, ele entende a territorialidade dele. Quando ele sabe que aquele ambiente, que ele conhece aquele ambiente e que ele é seguro, digamos assim, ele relaxa. Aí ele Relaxa. consegue relaxar. Mas se ele está num ambiente diferente, ele está sempre atento a possível. O nosso primitivo está sempre atento a ameaças. Luta ou fuga. Exatamente, o luta ou fuga.
Que daí a gente fica atento a qualquer reação que a gente possa ter que ter, mesmo que não seja um ambiente que tu tá ali, nossa, tô super inseguro, sei lá, realmente em um ambiente de ameaça, mas tu simplesmente estar em um ambiente que é diferente, que tu não conhece, já te ativa essa atenção, porque tu não conhece o ambiente. Então, tu tem que estar. Isso que tu falou, assim, da pessoa ir para um ambiente relaxado, para fazer os seus exercícios que são voltados para dentro, né? Como eu entendo que tu diga, é essencial, assim. Eu pratico yoga, por exemplo. Eu não consigo, eu preciso estar no meu cantinho, sabe? O mais relaxado possível. Fecho todas as janelas, assim, e gosto de estar ali no momento para mim. E eu tenho a minha prof de yoga, né? Ela disse: tem várias pessoas que gostam de praticar ao ar livre, vão para parques praticar. Ela disse: eu não gosto. Que ela acha que ela sente muito estímulo ao redor, sabe? Tem gente passando, tem cachorro, tem não sei o quê. Ela disse que não consegue se conectar tanto com ela, e eu concordo também com isso, mas também, né? Mas é muito disso, é de tu se sentir no teu território, sentir que aquilo ali é teu, que tu tá seguro ali, e daí tu vai conseguir relaxar e fazer teu exercício bem feito, né? E isso mesmo até na questão da hora de dormir, né? De tu estar num ambiente que é confortável para ti. Uhum. Eu trabalho só em casa, né? Também. Todos os meus atendimentos eu faço online. Então, uma coisa que eu li esses dias e eu achei bem interessante é: se você faz home office, trabalhe, tenha um lugar para trabalhar. Não Uhum. trabalhe no quarto, porque isso vai trazer um estímulo inconsciente, né? No inverno mesmo, os dias que eu não tinha que atender, que eu estava fazendo ali a parte do. Cara, eu trabalhei na cama. Além de ser totalmente anti-ergonômico, eu estava sempre trabalhando. Então, o que acontecia? Eu trabalhava até muito mais tarde, porque eu já estava lá com computador, com caderno, com caneta, com tudo, com meu cachorro. Então, acabava que eu estendia o meu horário de trabalho e ainda talvez prejudicasse a minha desconexão do trabalho, porque eu estava ali trabalhando, não era meu ambiente, tinha se tornado meu ambiente de trabalho em alguns momentos. Vira tudo Isso uma coisa procede. só. Claro, porque vira meio que tudo uma coisa só. Tu acorda já meio trabalhando, daí assim, no momento que tu tem que produzir, trabalhar, tu não tá 100% porque tu não tá no local adequado, tu não tá na postura adequada, tu não saiu da cama, né? Tu ainda tá naquela coisa parece meio na canseira. E também tu não, quando tu tem que relaxar, então agora eu vou me desligar, tu também não volta, né? Tu parece que fica tudo sempre meio conectadinho ali e nenhum dos dois sai direito, né? Nem a parte de produzir, nem a parte de relaxar. Então faz todo sentido, sim. Que legal, tô anotando aqui porque depois eu vou fazer um post. Ai, ai. Pode seguir, Mari. Não sei se tem mais alguma coisa aí que tu. Porque eu sei que tem muita coisa referente ao ambiente. Tem planta, tem decoração, tem cor, tem. Nossa, acho que E daria para fazer muitas coisas. Isso. Tem, por exemplo, as questões das cores. Que as cores eu sempre digo que é uma polêmica, as cores. Porque cores têm esses estudos de psicologia das cores e tal, que daí diz, tal cor relaxa, tal cor estimula e tal. Isso sim, isso existe. Eu digo sempre assim, existe uma diferença entre sensação e percepção. A sensação é aquilo que é incomum para todo mundo como ser humano. Todo mundo vai sentir aquilo de maneira igual, né? Então, assim, as cores, elas existem algumas que têm essa capacidade de sensação, que é normalmente essas que remetem mais às cores de natureza, como azul e verde, que tu vê meio que uma predominância das pessoas se sentirem mais calmos e mais relaxados quando estão expostos a esse tipo de cor em abundância, digamos. Mas tem o que é mais forte ainda é a questão de percepção, porque a percepção ela traz a nossa sensação, mais toda a bagagem que tu tem de vivências da tua vida e as tuas memórias. Então, assim, que essa percepção vai levar em consideração? Vai levar a tua cultura, vai levar tudo que tu já viveu, os gostos que tu tem, a tua personalidade. Então, eu sempre dou o exemplo do vermelho. Que o vermelho ele é meio polêmico, tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam.
E tem pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem uma relação que, sei lá, não gosta de sangue e tal, não gosta de ver, não pode ver sangue, tem medo, passa mal. Ela não vai gostar de estar num ambiente exposto vermelho, né? Aquilo vai dar uma sensação ruim para ela. Mas uma pessoa, por exemplo, que vê o vermelho como Amor. amor, ou então eu torço pro internacional e daí adora tudo que é vermelho, por exemplo. Aí ela tem uma sensação, na verdade, de afetividade com o vermelho. Então o vermelho, tem essa meio, ele é bem ambíguo, e não é só o vermelho, são várias O cores. Então, assim, preto, muito, né? Tipo, muito, tem gente que muito. acha chique, lindo. O meu namorado, se ele pudesse, tudo seria preto. Tudo, todas as Exato. roupas, cores, tudo. Eu adoro preto, mas eu sei que tem alguns momentos, assim, que dependendo, ele traz aquela sensação de afastar, de, né, da pessoa talvez não tá muito aberta, aquela coisa. Tem gente que liga ao luto, acha que o preto é. Enfim, então é bem polêmico também, né? Essa questão daí da percepção, né? Que daí envolve além da sensação, né? Assim, digamos assim, é certo que o preto te dá uma profundidade, é certo que isso é uma sensação que todo mundo tem, mas a percepção de se gosta, se não gosta, se vai fazer bem ou se vai fazer mal, vai vir da percepção. O vermelho às vezes pode parecer agressivo, ou às vezes o vermelho pode parecer sedutor. Então, tudo isso a gente. E também depende da maneira que ele é colocado no ambiente, né? Então, esses estudos das cores eu trago sempre, até no meu curso que eu dou de neuroarquitetura, eu trago ele dentro do módulo de personalidade. Eu não faço um módulo para cores, que eu poderia, digamos, fazer, mas eu gosto de botar ele dentro do módulo de personalização, porque, na verdade, ele é isso, ele vai depender de pessoa para pessoa. Não tem como a gente, assim, ficar super dizendo, então vamos colocar amarelo porque vai dar fome, vamos colocar azul porque vai dar tranquilidade. Não é bem, não é tão simplista assim, sabe? Mas Nossa, que legal. é, e daí, e vem também essa relação de natureza. E também, cores têm muita relação, assim, de cultura, né? Então, cada país trata as cores de uma maneira. De política também, tá muito, remete muito à política. É cultura política e Religião. tempo. E tempo também, porque, assim, ao longo do tempo, os materiais que são utilizados nas edificações e, enfim, em projetos, eles mudam, eles variam. Então, assim, digamos, antigamente que se usava mais tijolo tal coisa, digamos, tijolo, sei lá, À vista, aqueles à tijolinhos. vista, digamos assim. Digamos, naquela temporada em que se aquilo foi moda, aquilo ali já vira uma relação que tu, além do material em si, tu já remete à cor. Então, são essas três questões. Ele varia muito essa percepção ao longo do tempo e de cultura e de vivência. Moda, de tudo. De moda, exatamente. É E bem. sabe que isso é bem legal, assim, porque eu também, eu gosto muito de estudar um pouquinho de cada coisa. Uhum, E essa questão das cores, eu estudei muito para fazer a minha marca e tudo mais. Eu uhum. também era uma pessoa que não era muito do vermelho, mas depois que eu fiz, eu acabei gostando. E isso é importante a gente pensar na questão do quarto, porque até hoje, até esse momento, é a primeira pessoa que diz, cara, é uma questão às vezes de percepção. Nem todo mundo, né, vai achar ruim, talvez a pessoa se sinta confortável ali. E isso é Exato. importante dizer, porque muitas vezes a pessoa acaba escolhendo por toda essa questão da psicologia das cores e ignora o seu gosto, o seu. Porque no fundo, na hora de dormir, a luz vai estar apagada, né? É pra estar. E ela não vai ver a cor, né? Então, de fato, faz muito sentido. E tu tem que estar, assim, exposto a muito, sabe? Que nem os estudos, tenta se fazer muito estudo com cores, né? Porque as pessoas gostam, eu acho. Mas, tipo, de colocar as pessoas num ambiente completamente com tudo, mesa, paredes, tudo de determinada cor, sabe? Pra ver se existe alguma relação das pessoas. Mas o que mais se vê é justamente essa parte de percepção. Tem algumas sensações em que a pessoa se sente um pouco mais agitada, por exemplo, no ambiente todo vermelho, isso sim, mas não necessariamente isso está sendo ruim ou bom, e estar agitado, tu precisa entender o que que é o estar agitado. Às vezes a pessoa pode estar muito feliz, eufórica, ou às vezes a pessoa pode estar
braba, sei lá. Então, tudo isso, assim, os estudos são bem complexos, assim, para tu definir o que que é o quê. Então, por isso que a psicologia das cores eu trato com muito cuidado, assim, eu acho que não é bem assim, sabe? E eu vejo muito, tem muitas pessoas, né, que colocam já, rotulam, digamos, cada cor para alguma coisa, assim, mas não é tão simples assim, sabe? Adorei. Adorei. Achei. Olha, para tudo, não é nem só para o sono. É, Muito exato. legal. Mari, olha só. Meu Instagram, ele anda cortando as minhas lives, tá? A gente tem Tá. 10 minutos, então eu não vou te interromper muito. Eu não sei se tu tem alguma coisa ainda para falar, porque as últimas lives ele me avisou em 30 segundos, tipo assim, não consegui nem me despedir da pessoa. Então eu vou deixar tu terminar, ver o que que tu tem ainda, se tu tem alguma coisa ainda para acrescentar. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, a gente nem perguntou, né? Eu sou É, muito faladora. É que eu tô achando o máximo esse papo, tô adorando. E então, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí para nós, para ela. Na verdade, assim, é mais uma das coisas, um tópico, assim, que teria também para se falar, que é a parte que é bem importante, que eu acho que é um dos estudos que mais apresenta resultados, é a biofilia. Que a biofilia, ela vem do, digamos, o design biofílico, ele é o contato das pessoas com a natureza, é aproximar a natureza para as pessoas. Então, o design biofílico, ele quer trazer a natureza mais para próximo das pessoas. No caso, por exemplo, de um quarto, né, de um interiores, é trazer essas referências de natureza para perto. Então, isso também é legal, isso também começa-se a ter comprovações de que as pessoas precisam esse contato com a natureza, isso também tem uma tendência a dar relaxamento. Então, assim, ter plantinhas, ou então Ai, até adoro. tu ter alguma vegetação até artificial mesmo, ela já te traz essa sensação também de relaxamento e também podem ser algumas opções assim para trazer dentro desses ambientes, não só no quarto, quanto da casa em si. Esse contato com a natureza, assim, é muito legal. Também poderia falar horas sobre isso, tem muita coisa sobre biofilia, mas que a gente vê até no nosso próprio dia a dia, né? Às vezes a gente precisa de um refúgio, a gente acaba indo para lugares naturais. E com a evolução das cidades, a gente acabou se afastando disso. Então agora está na hora de trazer para dentro, para próximo de nós, assim, que é bem importante, é bem legal a gente trazer esse contato com a natureza. Acho Sim. que seria esse Nossa, muito tópico legal. mais ainda que faltou eu falar. Ah, meu namorado deve estar assim, ó, pensando, meu Deus, é agora que ela transforma essa casa numa floresta, porque eu já adoro uma plantinha. Ai, eu amo. Eu sinto muito isso também. E tem muito uma questão também da questão de melhorar oxigenar melhor o ambiente, né? Exato. E as plantas ajudam também a fazer essa troca de gases e tal, então é bem interessante nesse sentido, inclusive para pessoas que têm problemas respiratórios, sofrem de ansiedade, tem também essa questão bem energética que falam, eu adoro. É isso que a gente ainda só tá falando aqui de coisas bem fisiológicas, né? Se a gente vai pra parte energética, então daí tem muito mais pano pra. Ai, Mari, eu adorei, sério, achei incrível. Eu gosto bastante assim de entender como as coisas e para mim, pessoalmente, quando tu falou que era isso que tu trabalhava, gente, isso é muito legal, porque o ambiente para mim influencia demais, não só no momento do sono, mas no dia a dia, em tudo. Eu achei muito legal saber que eu não sou só bitolada, que não, que faz sentido as coisas que eu sinto. Eu acho que tem pessoas que são mais sensitivas a isso, que percebem mais e são mais acordadas para isso, e tem pessoas que relevam mais, estão mais no dia a dia, mais no, né, não sentem tanto. Mas não quer dizer que elas não estão sendo impactadas, sabe? Elas estão sendo, mas talvez de uma maneira mais inconsciente, sabe? Para ti talvez seja mais consciente essa relação de pessoa e ambiente. E isso é muito legal. Não, não, e é bom saber que, tipo assim, mesmo, eu percebo mais, mas não quer dizer que eu esteja mais ou menos afetada do que uma pessoa que não percebe. E é bom trazer essa consciência que não é porque tu não percebe que não está fazendo diferença. Porque o Exatamente. nosso cérebro, ele é inconsciente, né? E tá trabalhando o tempo inteiro, recebendo estímulo de cheiro, de... Até nem isso a gente falou que também
Isso teria também. todos os sentidos a gente poderia falar, né? Então, poderia Isso. falar do cheiro, de janela, de ar, é muita coisa realmente. Exatamente. E Tem eu, técnicas de aromaterapia também que dá para se usar também dentro dos ambientes quanto a isso. Isso também se estuda na neuroarquitetura, né? Essas partes de ambientes multissensoriais. A gente ser estimulado além, porque a arquitetura acaba sendo estímulo muito da visão, né? E a gente começar a se estimular por outras formas, como o olfato, como audição. Então, tu ter esses outros estímulos aí também é bem interessante. São assim cada vez mais elementos que tu pode ir qualificando o ambiente, sabe? São cada vez uns tópicos mais para valorizar assim, o ambiente que tu tá. E é legal ter esse cuidado. É muito legal. Nossa, Maria, achei incrível, adorei todas as informações. Falaria horas aqui sobre isso. Depois eu vou deixar essa live salva para quem quiser assistir depois. Se tu fica à vontade para sempre que tu quiser, tu achar, eu acho que eu tenho um tema aqui interessante, pode agregar lá no trabalho dela, nos seguidores, fica bem à vontade, conta comigo também. Quero Então, agradecer pelo teu tempo, pelo teu conhecimento aqui em pleno domingo. imagina. É um prazer. Mas foi muito legal, eu adorei. E aí, agora, nos próximos dias, eu pretendo fazer um post para deixá-la no feed, para as pessoas poderem acessar, porque é muita informação, né? Tem muita coisa para trabalhar. E eu não sei se tu trabalha somente com profissionais, só auxilia profissionais, nós vamos dizer assim, eu gostaria de modificar aqui o meu ambiente, não estou me sentindo, se tu faz também esse serviço, se tu quiser falar para o pessoal aqui como é que é esse teu trabalho, se tu faz. Sim, eu trabalho tanto como arquiteta, digamos assim, como trazendo projetos para e trazendo todos esses conceitos de neuroarquitetura. A gente sempre diz assim, tu não faz exatamente neuroarquitetura, tu traz conceitos de neuroarquitetura, porque para tu fazer neuroarquitetura, tu tem que, digamos, estudar a pessoa, fazer o experimento, digamos assim, né? Então, eu sempre trago isso dentro dos meus projetos e eu faço, assim, projetos de interiores e residencial e corporativo, principalmente. Faço consultoria também para pessoa. Se a pessoa só quer saber o que ela gostaria de mudar e quer conversar comigo, e eu faço um relatório ali para a pessoa e já mando assim o que seria bom para ela, essencial, isso eu também faço. E daí o produto que daí é voltado para mais arquitetos e tal, que daí eu ensino o que é neuroarquitetura. A gente fala bastante com alunos que estão em fase de TCC, que querem, porque como são estudantes, daí precisam dessa teoria, né? Até para embasar melhor os TCCs deles. Eu faço também, trabalho bastante com eles, assim, a gente conversa bastante até no meu Insta, e daí tenho alguns produtos, assim, de curso, né, que eu estou desenvolvendo, também quero desenvolver mentoria para esses estudantes e, enfim, estou desenvolvendo ainda, não consigo te dizer 100% porque ainda estou no desenvolvimento, mas é só acompanhar que em Entendo. breve vai ter bons infoprodutos. Ai, que coisa boa. E é bom porque assim faz com que outros arquitetos já venham com todo esse conhecimento e quando tu contratar um, ele já vai te ajudar de forma muito mais ampla, muito mais completa, porque realmente são informações fundamentais não só para o sono, mas para uma qualidade de vida ainda mais agora que a gente tem ficado mais em casa, né? Muitas vezes migrou o trabalho para online, como foi o meu caso, por exemplo. Uhum. Então, é bem importante mesmo, e que nem tu falou esses dias, facilita a vida, é um investimento que vai economizar depois, porque não tu desfaz, gasta mais. Então, Exato. é algo bem, bem legal. E se ninguém tem nenhuma dúvida, quero então agradecer a Mari. Seja bem-vinda aqui no meu Insta, fica à vontade. Quando quiser voltar, volte. E temos mais o que dizer, Mari. Se tu quiser falar mais alguma coisa, Eu agradeço também a oportunidade, eu adorei conversar contigo, adorei essa troca e é um prazer sempre conversar sobre isso. Na hora que precisar, quiser chamar, eu estou aqui à disposição também. E eu adoro falar, eu também ficaria horas falando sobre isso, se me deixar. então tá, meu bem, beijinho. Bom final de domingo pra ti, uma excelente semana pra ti e pra todo mundo que tá assistindo aqui. Beijo também, beijo, pessoal. Obrigada, beijo.